Boa tarde, meus companheiros e minhas companheiras aqui do canal da Latriz. Hoje aqui está com uma ilustre pessoa aqui, o Vagnão, nosso amigo, nosso presidente, mais conhecido aqui dentro do sindicato como Pai Guinão, que foi um cara que cuidou a vida inteira dessa militância, dessa luta. E a gente está aqui para homenagear o Vagnão, que está se retirando da luta. Vai descansar, né, Vagnão? Bom, descansar não, né? Parar com o mandato, né? Parar com, não totalmente do movimento sindical, me cuidar para outras coisas, mas de lutar a gente não para, né, Cascão? A vida da gente é dedicada a isso, a gente tem isso como um princípio de vida. Eu digo o seguinte: se eu não conseguir fazer da minha passagem nessa vida algo de bom para outras pessoas além de mim, né? Não vai ser uma vida frutífera, entendeu? Eu não vou ter cumprido a missão, né, que as nossas entidades, os nossos poderes superiores nos dão, né? De viver para transformar, né? E transformar para o bem, né? Eu acho que isso é um princípio que a gente deve carregar para a vida toda. Ô Vagnão, a sua trajetória começa como dentro do sindicato? Eu entrei na Volks em 84, em novembro de 84. Foi a minha segunda tentativa de entrar na Volks. Eu tentei uma primeira vez, né? Aquela velha história, fui no gabinete de um vereador que eu nem lembro o nome, minha mãe foi, pegou uma carta de apresentação. Cheguei com essa carta de apresentação na portaria, o guarda olhou e falou: meu filho, isso aqui não vale nada, né? E no tempo que formava aquelas filas grandes ali, né, na Cerveira Demarque, né, e a gente ficava ali, aí o guarda chegava e falava: hoje vai contratar, nós vamos chamar só pessoal de manutenção e ferramenteiro, né? Então todo mundo que não tinha profissão, que era no meu caso, né, já ia embora. No outro dia ele falava: hoje nós vamos contratar só quem tem carteira branca, né? Carteira branca significava a carteira estar em branco, né? Que não tinha experiência nenhuma, né? Nossa carteira profissional sempre foi aquela azulzinha, né? Então, numa dessas oportunidades, tinha um amigo meu, ele trabalhava na Volks, ele era chaveiro na ala 13, no tempo em que tinha um chaveiro na ala 13 em frente ao bombeiro. E ele, arrumando lá a chave da porta do... Eu não sei se vocês conhecem, mas uma boa parte do pessoal que tem mais de 20 anos de casa, 30 anos de casa, deve conhecer o Adelino, ou já ter ouvido falar, né? O Adelino era um camarada que fazia toda a seleção lá embaixo, né? E ele estava arrumando a chave da porta do Adelino, né? Lá na portaria, e ele falou: ó, tem um amigo meu aí, posso te entregar o currículo? Ele falou: não, manda o rapaz vir aí. Eu tinha 22 anos de idade, né? E aí fui, o Adelino me colocou para dentro, fiz a ficha e tal, entrei, e já com 2, 3 dias já estava com a documentação pronta e começando a trabalhar. Isso eu tinha, na época, 84, eu tinha 22 anos de idade. Jamais pensei que fosse conseguir entrar numa Volkswagen, porque todo o pessoal do meu período era emprego dos sonhos, né? Daqui da região. Trabalhar numa montadora era o melhor emprego que a gente tinha na nossa região. E para mim foi... Eu estava, na época, desempregado há algum tempo, né? Foi alegria, né? Não acreditava muito que eu ia ficar. Tanto é que o mestre, na época a gente tinha mestre, chamava Capa Amarela, a gente chamava esse Capa Amarela. Me mandou para a ala 2, na área de armação, e eu não sei se vocês se lembram, quando a Volks fez um contrato de exportação do Fox e do Voyage, do Voyage e Paraty, né, para o Canadá, né? Então tinha um lote lá de produto e eu entrei nessa leva, né? O mestre me chamou, Capa Amarela, olhou minha ficha, eu tinha um colégio, não era normal a Volks contratar para trabalhar na produção pessoas com uma qualificação, uma formação
maior do que o ginásio. Aliás, a maioria lá, como a gente dizia no período, sabia desenhar o nome. Uma boa parte, o pessoal que vinha da roça, né, era esse tipo de contratação que eles faziam. E o meu mestre falou para mim, você não fica aqui 3 meses. Né? Eu pensei comigo, falei, nossa, agora que eu consigo um baita de um trampo, o cara está dizendo que eu não vou aguentar. Eu aguentei o tranco ali e tal. Né? Tive um corte na testa no primeiro dia de trabalho. Ixi, primeiro dia de trabalho, eu pego um acidente. um acidente, a caixa de roda, que eu comecei ponteando caixa de roda do Voyage, eu fui tirar ela, entendeu? Usei muita força, pegou a ponta aqui, eu tomei 7 pontos, bem na sobrancelha, hoje não é mais visível. No primeiro dia de trabalho, subi para o departamento médico, costuraram. Eu voltei a trabalhar, o cara queria me dar o dia, eu falei, não, é meu primeiro dia de trabalho, se o senhor me dá o dia hoje, eu não volto mais aqui. Voltei a trabalhar com esparadrapo aqui, não conseguia nem colocar o óculos, né, numa área que exige, né, o óculos de proteção. Meu encarregado falou, carregado que na época chamava feitor, né, esse era o nome, feitor. Então nós tínhamos o líder, que não tem nada a ver com o líder de hoje, o líder, o feitor, o mestre, e depois, acima dele, supervisor. Essa era a hierarquia que a gente tinha mais contato. Né? Então, pegou, me tirou da produção, eu fiquei fazendo outro tipo de serviço lá. E a história começou assim. Né? A minha contratação se deu desse jeito no dia 13 de novembro. Né? 13 é o número. Né? Então, já começou bem. Comecei já começou bem. Né? No dia 13 de novembro de 1984. Né? Então, é assim que eu chego na Volks. Eu já tinha passado já fui ajudante de caminhão, já fui ajudante de pedreiro, já trabalhei com um auxiliar de crédito, que era aquele pessoal que nas lojas, quando você ia comprar um sapato, ia comprar em 3 vezes, aí lá no fundo, lá tem o crediário, você ia ali, né, antiga loja de crédito, hoje falida, né? Então trabalhei ali na Oliveira Lima fazendo isso, já tinha tentado de tudo, na feira, porque na minha época a gente começava a trabalhar cedo, né? Minha família era uma família humilde, né? Meu pai metalúrgico, e a gente tinha, né, o hábito de que os filhos normalmente começassem a trabalhar cedo, tá? Não dá chance de virar vagabundo, como eles falavam, né? E porque precisava, né? Era necessário. A situação dentro do sindicato, você entra naquela época, na década de 80, e você começa a atuar dentro da fábrica com a militância quando? Bom, primeiro, o meu pai é metalúrgico, né? Meu pai trabalhou na antiga Maxion. Meu pai trabalhou na Ford, né? Meu pai trabalhou na própria Volkswagen. Aliás, meu pai, quando ele foi para sair da Ford, ele é da segurança patrimonial. Aí ele queria ser demitido da Ford. Por quê? Meu pai comprou um terreno, estava construindo uma casa e não tinha grana, né? Aí ele pediu para a Ford demitir, e a Ford não demitiu ele, né? E aí ele fez um abaixo-assinado contra o aumento do transporte, né? Aí a Ford descobriu que ele estava fazendo abaixo-assinado contra o aumento do transporte e demitiu. Um tempo depois que ele passou pela Souza Cruz, uns 6 meses que ele trabalhou na Souza Cruz, ele conseguiu na Volkswagen. Ele trabalhou 3 meses, não passou na experiência, porque na Volkswagen descobriram que ele havia sido demitido da Ford por ter encabeçado um abaixo-assinado. Como é uma área de segurança patrimonial, e a gente conhece como é que era aquela segurança naquela época. Era ditadura. Ali era ainda com muito resquício, ainda do período ditatorial do pessoal que comandava e chefiava, né, organizava a segurança dessas grandes empresas, era ligado ao exército, essas coisas todas. Então meu pai já tinha essa formação, meu pai participava, e a gente como morador do ABC ficou conhecendo, né, o que eram os sindicatos metalúrgicos do ABC a partir das greves de 78, 79, um noticiário que se deu naquilo, e eu virando adulto ali, né? Em 78, eu com
62, 78, 16 anos, né? 16 anos, né? Crescendo, saindo da adolescência, né? Então, a gente já acompanhava um pouco o que era o sindicalismo, né? E aquilo surgiu como uma novidade, eu jovem, né? Então, contra a ditadura, aquela luta toda contra a carestia, né? Então já havia uma certa empatia, né, com o movimento. Em 82, né, eu trabalhava em São Paulo, numa mesa de câmbio, o pessoal que vendia ações e tal, e eu era um auxiliar de mesa, que o pessoal vendia ação, né, era corretagem de ações, e eu era que fazia anotações do que era vendido e tal. Em 82 eu desço ali na estação de trem de Santo André, o Lula e o Celso Daniel, falecido Celso Daniel, estavam fazendo um comício em frente ao Pão de Açúcar, né? Na época a gente chamava Jumbo Elétrico, do outro lado da estação, né? E eu parei ali, né? Já tinha um conhecimento, parei, me encantei pelos discursos que ali eu ouvi, então já existia já uma empatia. Quando eu chego na fábrica, em 84, eu já tinha essa predisposição e já tinha participado de algumas coisas, né? Muito voluntariamente, mas já tinha essa questão desse sentimento de esquerda, socialista, de lutar pelos direitos dos trabalhadores, trabalhadoras, né? Melhorar a nossa sociedade, já estava colocado, com 22 anos de idade. Eu primeiro fiquei sócio do sindicato, fiquei sócio em 85, assim que passei a experiência, né? Entrei em novembro de 84, passada a experiência, o Amadeu Pereira do Lago, né? Foi o segundo coordenador da comissão de fábrica, da segunda comissão de fábrica, né? Ele era representante da nossa... a primeira era de fábrica, né? Não, eu já estou falando já da comissão de fábrica, que foi em 82, em 80 foi aquela que a Volks tentou implementar. Isso, que era de fábrica. Isso, e que vários companheiros nossos, e a gente tem que fazer uma justiça aqui, houve uma divisão quando a Volks tentou implementar aquela comissão. Parte dos nossos companheiros, militantes, achava que a gente tinha que ingressar naquele modelo e ganhar ele por dentro. Tanto é que alguns representantes que depois, né, quando a gente conquistou oficialmente em 82, pertenciam àquela comissão de 80. Então tinha vários companheiros que em 80 participaram daquela primeira comissão que a gente chama, né, de comissão pelega, mas não são todos ali, né, que eram trabalhadores cooptados pela fábrica para fazer a representação. Tinha companheiros militantes que entendiam que tinha que ser por dentro, que tinha que conquistar. Mas nós conquistamos em 82. Então, 82 a 84 foi uma primeira comissão de fábrica, e a segunda, em 84 e 85, se eu não me engano, a eleição, o Amadeu foi o coordenador, e ele era o representante da armação, ele era da inspeção, né, do setor de inspeção. E ele me faz ficar sócio, né, me convida a ficar sócio do sindicato, e a minha carteirinha de sócio, ela tem a data aí de primeiro semestre de 85. Lembrando que em 85, primeiro semestre, em março ou abril, nós fazemos a greve Vaca Brava, né? O pessoal, já ouviu falar da greve Vaca Brava, né? Vaca Brava, porque naquele período a gente costuma dar apelido às greves, né? Então, a greve Vaca Brava, greve do Cachorro Louco, né? Tinha uma série, greve Tartaruga, né? Operação Tartaruga, então tinha uma série de greves com nomes. Eu participei ativamente dessa greve, foi uma greve que durou mais de 40 dias, e eu com 5 meses de fábrica. Falei, agora eu rodo, né? Eu não rodei quando eu... Teve um acidente no primeiro dia de serviço. O chefe já havia me dito de que a minha qualificação era muito superior ao que o setor exigia, né? E ele mesmo acho que se sentia ameaçado por ter trabalhadores com um grau de qualificação maior do que o normal daquela área, né? Então já tinha passado por esses 2 testes. Aí vem o terceiro, que é uma greve em que a fábrica, no meio da greve, a fábrica publicava no quadro de aviso lista de demitidos,
né? Todo dia, era uma forma de ameaçar, colocava lá lista e lista. Uma das coisas que a gente via sempre acontecer é antes que as listas, antes que a peãozada visse a lista no quadro, né, a militância quebrava, pegava aquelas listas e rasgava. Por quê? Duas coisas. Uma, como revolta, um sinal de revolta, e a outra era para que as pessoas não soubessem que o nome dela estava ali e a partir desse momento ela desanimasse da greve, né, ou ela de fato começasse a furar a greve para, né, ver se revertia a sua demissão. Então existia ali todo uma luta enorme. É um tipo de greve em que era normal, né? Era uma greve muito violenta, né? As pessoas entravam nos escritórios, tirava pessoas à força, jogava pelas janelas os computadores, os poucos computadores que tinham, aqueles da telinha azul ainda, né? Equipamento, máquina de escrever, tiravam um gerente da cadeira. Então era uma coisa muito violenta, muito absurda aqui, né? Os famosos arrastões, a Tereza, né, que era uma corda cheia de graxa, né, para espantar as pessoas, e a fábrica investia nesse tipo de divisão entre os trabalhadores, né? Então eu imaginei, agora eu perco meu emprego, né? De novo estou aí, a fábrica publicando lista direto, né? E ainda bem que não, naquele instante eu não fui demitido, consegui sobreviver a terceira vez, né? E a partir daí me interessa participar ativamente como militante, né? Então, em 85, participo das assembleias que o sindicato convoca, participo das reuniões internas, né? Tinha muito grupo clandestino dentro da fábrica, né? Até que em 87 eu sou convidado para entrar para a CIPA, né? E aí começa a minha história, vamos dizer, organicamente ligada ao sindicato, através de um cargo, através de uma representação dentro da fábrica, né? Isso em 87, né? Minha primeira eleição de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que era uma organização legal, que dava uma garantia aos trabalhadores, né, de representação. Na verdade, esse era um instrumento para a gente fazer política sindical dentro da fábrica, né? Então a gente se utilizava da CIPA como forma de fazer também a prevenção, sem abandonar a questão da prevenção de acidentes, mas utilizando a prevenção de acidentes como espaço para discutir política, né? Para discutir direitos, né? Para discutir o porquê que a fábrica não interessa investir numa segurança coletiva, né? Por que ela não quer gastar dinheiro com isso, por que era mais barato substituir as pessoas. Nós não tínhamos ainda a cláusula de garantia do acidentado ou doente profissional. Então, para a fábrica interessava mais, não interessava investir em equipamento para melhorar a ergonomia. Entendeu? O peão ficava doente, demitia e pronto, trocava, pegava outro, né? Aliás, essa é a origem do nome peão, né? As pessoas perguntam, e muita gente fala assim, eu não gosto mais de ser chamado de peão. Depois, colaborador agora. Trabalhador, tem que me chamar de trabalhador, tem que me chamar de empregado, agora virou colaborador, né? Então, isso na verdade é uma distorção para que a gente não se veja como classe que na verdade a gente é, né? Essa unidade que a gente tem, eles tentam nos separar de todo jeito. Então você vira agora um colaborador, você tem um outro papel na fábrica, né, do que simplesmente trabalhar para a empresa. Você vai colaborar com o negócio, como se você fosse sócio desse negócio. Não, você é o empregado, você é o operário, né, aquele que negocia um contrato em que você entra com a sua prestação do seu serviço. O seu trabalho é a sua prestação do seu serviço e a Volkswagen é o seu contratante, né? Este contrato cabe ao sindicato, ao invés de deixar que você resolva individualmente
como é que vai ser essa relação, ao sindicato cabe o papel de resolver coletivamente como é que é esse contrato. Portanto, nós continuamos trabalhadores. E voltando à história do peão, é porque as demissões que aconteciam naquela época, que era na Volks, era na Mercedes, era na Mato, nós tínhamos muitas empresas de autopeças com um número de trabalhadores maiores do que a Volks tem hoje na nossa categoria. E os trabalhadores aqui rodavam muito de uma fábrica para outra. Igual eu falei da história do meu pai, né? Saiu da Mato, foi para Ford, da Ford para Volks, tal. Então, peão era por conta disso, vivia rodando de fábrica em fábrica, né? Então, você estava numa empresa, era demitido, daqui a pouco você ia para a Mercedes, lá você encontrava uns 3, 4 companheiros que tinham trabalhado contigo na Volks, e chamava isso, era tratado de peão por conta disso. Eu sinto falta, né, dessa identificação de classe, né? Eu acho que hoje a gente perdeu ainda muito espaço para esse discurso de que você sozinho você se resolve. A meritocracia, né? É a meritocracia, a famosa meritocracia, né? De que tudo depende só do seu esforço individual, né? Quando a gente sabe que não é assim, né? E já que a gente está falando nisso, eu só quero abrir um parênteses, porque a gente está contando a história lá de trás ainda, né? Não que eu seja contrário à meritocracia, eu sou contrário à meritocracia nos termos que eles colocam, certo? Você nasce numa família que não tem condições de te dar um estudo adequado, que te obriga a trabalhar com 10, 12 anos de idade para contribuir na alimentação e no sustento da casa, e você compete com uma pessoa que o pai paga escola particular, paga faculdade, paga para estudar no exterior, e aí o outro tem mais mérito que você, se esforçou mais que você. Não, ele teve mais oportunidade. Eu acho que meritocracia, o Estado, né, tem que garantir uma condição mínima para todos, de igualdade, e a partir dali você cria um diferencial que aí depende da sua condição individual, né? Isso é meritocracia com justiça social. O Estado te dá educação, te dá saúde, te dá condições de você estudar, todo mundo no mesmo nível. A partir dali você conquista, né? E você passa a merecer um diferencial porque você saiu da média que todo mundo tem de direito. Então, nesse aspecto, meritocracia vale. Vale aqui no sindicato, por exemplo, né? Quem diz que a gente não tem meritocracia? Todos nós somos trabalhadores da fábrica, alguns se destacam, viram representantes, outros se destacam mais ainda, viram diretores do sindicato, outros se destacam, vão para a executiva do sindicato, e a partir daí um vira presidente. É meritocracia, né? Também, né, sendo usada na prática, mas a igualdade foi dada, foi estabelecida, né? O processo todos é democrático. Você é do comitê sindical, eu sou do comitê sindical, assim como qualquer outro trabalhador tem o direito, pode ser do comitê sindical, e você vai formando, qualificando as pessoas, e uma delas se destaca e vira o presidente, ou até o presidente da República, né? No caso, que já aconteceu, né? Então, meritocracia para mim tem esse aspecto, e eu acho que isso está nos fundamentos daquilo que a gente sempre defendeu: igualdade de direitos, de condições, igualdades na fábrica, entendeu? Eu acho que essas coisas estão colocadas desde o início, desde quando a gente começou a pensar, desde quando a gente começou a militar lá em 85 e a partir de 87 tendo cargos, entendeu? Isso foi o que eu sempre, um dos meus propósitos, né? Eu viro, continuando aí a questão da representação, eu fiquei na CIPA, e aí é engraçado que eu posso falar isso tranquilamente, é até motivo de brincadeira. Eu tenho poucos companheiros contemporâneos, né, do meu período dentro da fábrica. Em 87, eu faço um mandato de CIPA, e como eu falei para você, eu tinha uma formação que para aquele período ela era diferenciada, né? Eu faço, e a gente tinha uma disputa na CIPA, que a gente queria fazer aquela semana de prevenção de acidentes, e a gente queria fazer as palestras.
Na época não era nós que fazíamos, quem fazia era o setor de segurança, era o técnico de segurança, era RH, era o bombeiro, era o guarda, na época a gente chamava de guarda, né? O guarda, né? Não era o médico do trabalho, né? E a CIPA mesmo, a Representação dos Trabalhadores, não tinha direito de fazer. E a gente conquistou o direito de fazer, né? Ali fomos lutando, pedindo, caminhamos para a fábrica, discutindo, debatendo, conquistando o direito da gente fazer as palestras também, né? Então a gente juntava a peãozada, né? E nós fizemos isso no ano de 87 e depois eu fui concorrer à CIPA, né? A renovação do mandato, que o mandato era de 2 anos. 1 ano com direito a uma reeleição, né? E eu perdi aquela eleição. Eu falei, ué... Eu não fiz um bom trabalho. Apoiado pelo sindicato, não fiz um bom trabalho, o que foi? Aí tinha muito tempo que chegava para mim e falou, Wagner, não, ele pensou que você era técnico de segurança, não que você era cipeiro. Eu falei, como é que é? Ela falou, não, do jeito que você desenvolvia as conversas aí, que você explicava pra gente e tal, a gente achou que você era da segurança do trabalho, né? Votamos no japonês e no Romão, 2 excelentes companheiros, militantes e tal, né? Não, votamos no Romão e no japonês, né? Nós achávamos que você não era cipeiro, era técnico de segurança. Mas desde aquela época você já tinha uma boa desenvoltura, então quer dizer que para os caras você era da fábrica. Era isso. A impressão, o discurso era um pouco diferente do normal. A grande maioria. Do nós fumo, né? Nós ramo, né? Essas coisas, entendeu? E isso que poderia ser considerado uma vantagem, na verdade virou uma desvantagem, né? Depois disso eu fico fora da CIPA e eu sou transferido. Nesse período, nesse mandato de CIPA, foi a minha primeira demissão da Volkswagen, né? Eu fui demitido quando eu estava candidato à reeleição, né? Numa das demissões em massa que a fábrica fazia. E aí, como eu era candidato, eles não podiam me mandar, então voltaram atrás na demissão. Aí foi minha primeira demissão. Em 90, eu sou transferido para a área de armação, mas na ala 5, no porão da ala 5, no andar ali do restaurante, que tinha ali uma área que fazia o para-choque da Kombi e do Fusca, embaixo da Galvânica. E aquela área de representação da comissão de fábrica englobava todo o porão de ala 5, que tinha ali a cozinha, que era trabalhadores Volkswagen, tinha essa área de funilaria, de armação, tinha a fiação de ferramenta, com mais de 300 trabalhadores na fiação, tinha a área de depósito, de logística, tinha a fundição, com mais de 600 trabalhadores na fundição, e tinha a ala 12, que era atrás, lá onde hoje é a Faurecia, que agora mudou o nome, eu não lembro direito, né? Mas era a Faurecia, mas na época era o corte de chapa, né? Então era uma área que tinha 2.000 trabalhadores para um representante. Eu me candidatei ali à comissão de fábrica, fui eleito com 320 votos. O segundo colocado teve 300, o terceiro 290. Era tudo militante mesmo, tal, né, pessoal? E a diferença era bem pouca de um para o outro. Bem pouca, numa área extremamente dividida, né? E ali em 91, na época uma outra greve que nós fizemos, que foi a greve em que, numa passeata em frente à Toyota, a polícia deu tiro na passeata, né? Inclusive 2 trabalhadores da Volks foram feridos ali, né? Um era da ala 5, né? E o outro era da ala 3. O presidente era o Vicentinho? Presidente Vicentinho, né? Eu estou tentando lembrar o nome daquela greve, mas eu não lembro qual que era, né? E nessa greve, né? Deixa eu ver, 91, eu fui demitido nessa greve, de novo. Segunda vez. Né? O que aconteceu? O pessoal vinha voltando na passeata e eu estava escalado para ficar dentro da fábrica, porque a gente tinha ocupado ali a parte da frente do CPD,
né, que é a ala 22 ali. Então a gente tinha ocupado o CPD. Né? Então a gente estava ali num grupo de militantes, né, não permitindo que ninguém entrasse e saísse do CPD. E aconteceu uma passeata, teve uma convocação de assembleia, depois uma passeata e tal. No retorno, a fábrica estava vazia, porque a peãozada estava tudo na rua. No retorno, a fábrica estava vazia, o pessoal da comissão voltou. E a gente desceu, né, fomos lá receber o pessoal e tal. E quando a gente estava subindo ali pela rua principal, saiu um companheiro lá de dentro que estava furando greve. Aí na hora cercaram ele e tal, né? E um companheiro nosso, né, que agora eu posso dizer, até porque já faleceu e já se resolveu as coisas, Finado Zanelato, que era da comissão de fábrica, representante mensalista, deu uma joelhada nesse companheiro, né? Como está todo mundo muito próximo, com certeza, eu tenho certeza que ele não percebeu de onde veio a joelhada, mas o único cara que ele reconhecia ali era eu. Então passou uma Kombi da segurança, falou, ó, Vagnão me deu uma joelhada, né? Já fui imediatamente chamado e tal, já comunicaram minha demissão, minha segunda demissão, fiquei 10 meses demitido, a fábrica sabendo que não havia sido eu, sabendo que havia sido o Zanelato, tanto é que me propôs em algumas vezes que eu denunciasse que tinha sido o Zanelato para que eu retornasse ao trabalho. Falei, não vou falar isso, eu tinha os meus moleques, Gustavo, que hoje trabalha na fábrica, mas ele tinha 6 anos de idade, né? Eu passando por dificuldade, o sindicato me ajudava, mas com o básico, né? Depois de 10 meses, como resultado de uma negociação, eu voltei para a fábrica, né? E também por uma decisão judicial, porque a minha demissão foi assim, a fábrica não me demitiu por justa causa. Ela entrou com um processo para que a justiça me demitisse por justa causa. Aí o juiz olhou e falou, não cabe a mim demitir por justa causa, quem tem que demitir é vocês e eu vou julgar se a justa causa foi justa ou não, né? Então deu uma decisão favorável, aí eu acabei retornando, né? Então eu fiquei 10 meses fora da fábrica. Concorri à comissão de fábrica, minha segunda derrota, né? Porque fiquei 10 meses fora da fábrica, demitido e tal, né? Há aqueles que avaliam que eu não soube aproveitar politicamente essa demissão, né? E eu não soube mesmo, né? E por outro lado, uma área extremamente pulverizada, com vários interesses. A fiação era um pensamento, cozinha era um pensamento, fundição era outra lógica de pensar, né? Então, cada um concorrendo ali, eu acabei ficando em terceiro, quarto lugar naquela eleição, por diferenças pequenas de voto também, né? Que é cada um no seu curralzinho ali, né? O pessoal da fiação votando em massa no Geraldo, né? O pessoal da fundição votando em massa em outro candidato lá, que eu não lembro quem era, tá? E por aí vai, né? E da cozinha assim por diante. Da cozinha foi um cipeiro, né? Que inclusive, coitado, né? Um cipeiro extremamente competente, aquela pessoa que tem cabeça só para prevenção de acidente, né? Ele era muito bom nisso. Não era um militante sindical, daquele de falar de política e tal, mas falou de condição de trabalho, ele era ótimo, tal, né? Aí saiu da fábrica num dos pacotes que teve, foi para os Estados Unidos, acabou caindo num prédio, porque estava limpando janela lá, sem proteção, sem nada, caiu de lá de cima. Olha o destino que faz, né? Camarada muito, muito legal. Eu perdi aquela eleição, em 2001, aí fiquei até 2005 na base, né? Trabalhando normalmente e tal. E em 2006 eu volto para a CIPA, né? Em 2006 eu volto para a CIPA, fico mais um mandato, e depois, naquela época, eu acho que a gente já tinha conquistado um mandato maior para a CIPA, não me recordo direito, né? Mas aí, em 2005, não, doideira, 90 eu fui demitido, 91 terminou o mandato, eu fico até 95, 96 fora de cargo nenhum, de representação. Em 96 a 97 eu volto para a CIPA, e em 98 é o primeiro comitê sindical de empresa, entendeu? E aí a eleição é em 98 com posse em 99.
Clarindo era o coordenador geral. Clarindo era o coordenador da comissão de fábrica até esse período, né? E aí em 98 a eleição acontece concomitantemente, CSE, comissão de fábrica, o Elinho vira coordenador da comissão de fábrica e eu viro coordenador do comitê sindical, né? Então de lá para cá, né, aí a gente, eu participo de todos os mandatos, né, 98 até agora. Então, nem sei quantos anos dão isso, nem sei quantos mandatos dão isso, mas é uma história, né? Uma história de uma fábrica que foi se transformando. Eu entrei na fábrica com 27 mil trabalhadores, né? E hoje a fábrica tem quantos? 8 mil? Mais ou menos, de 7,5 a 8. 7,5 a 8, né? Então são quase 20 mil trabalhadores a mais do que tem hoje, produzindo a mesma quantidade de carro, né? Mesma coisa, né? Só que com áreas totalmente diferentes. A gente fazia radiador, né? Fazia tapeçaria do carro, né? Então era totalmente Existia até diferente. marceneiro dentro da Volks. Marceneiro, tinha o jardineiro, entendeu? Tinha todas, tinha engraxate. Tinha engraxate contratado pela Volkswagen, entendeu? Para engraxar o sapato lá do pessoal da gerência, dessas coisas todas, né? Então, todas as funções que eles consideravam de suporte, desnecessárias, foi o período que a gente enfrentou aí de grandes mudanças que resultam nesse número que está hoje, né? E o desafio era como é que você faz isso sem provocar um grande volume de demissão, sem tentar dar proteção aos trabalhadores, né? Então discutir a terceirização de vários departamentos, de várias coisas, entendeu? Que envolviam milhares de trabalhadores, e a disputa que houve internamente entre concepções, e aí eu estou falando das representações e dos trabalhadores, era justamente em torno desse aspecto. Como é que você adapta uma fábrica, né, que está em mudança? Na época, década de 90, 95, 96, foi a época em que começou a se instalar Curitiba, né? Foi a época, Taubaté de antes, 70, né? Mas Curitiba, São Carlos, né? São fábricas novas, né? A fábrica de caminhões também, que depois... Virou Casas Bahia. Virou Casas Bahia, primeiro foi Pipiranga, mas depois foi lá para Resende, também são desse período. E fábricas que vinham muito enxutas, né? E a Volkswagen Anchieta extremamente verticalizada. Como é que você faz essa discussão, né? E aquele redemoinho, né, de opiniões, né, da peãozada a respeito de que, olha, não, vamos enfrentar. Não, nós temos que criar condições para que essas coisas aconteçam, mas sem um prejuízo maior aos trabalhadores. Praticamente eram essas duas visões que tinham, né? E essas duas visões foram determinantes nas chapas de oposições que a gente tinha internamente dentro da fábrica, né? Então você podia ter grandes amigos em chapas diferentes, né? Porque tinham visões de enfrentamento dessa realidade de forma diferente, né? A forma como eu optei, né, aquilo que eu optei, foi de você fazer um processo que unia a luta à negociação, né? Você negocia e luta e tem ali como princípio, né, duas questões. Uma, como é que a gente protege os trabalhadores, né? E como é que a gente consegue manter essa fábrica aqui como um importante polo industrial da nossa região. Essas duas questões para a gente era extremamente importante. Não deixar a Volks sair daqui. E isso, oficialmente, na Alemanha, por 2 vezes eles tomaram essa decisão. A gente ouviu um monte de ameaça, sabe? A gente ouviu um monte de boato. A Volks vai sair, vai para não sei aonde, vai para não sei aonde. Agora, oficialmente, decisão tomada pela direção mundial foram 2. E a gente conseguiu reverter as 2. Uma foi com o Marinho, e a outra foi já no meu mandato, né, já com aquela história de Goiânia, aquelas coisas todas que a gente conhece, né, que depois acabou se confirmando como fábrica da Fiat, né, lá depois, em Pernambuco.
Né? Então a gente teve duas oportunidades em que de fato a Anchieta poderia estar encerrada. Né? Então a nossa dificuldade sempre foi essa. Né? Em 98, retomando, em 98 eu faço parte da coordenação do primeiro comitê sindical, né? Depois eu fico nessa coordenação até eu vir para o sindicato. Em 2017 eu assumo a presidência, mas por 3 mandatos, ou seja, por 9 anos eu fui secretário-geral antes disso. Né? Então, 2017, 2008, né? E de 2005 a 2008, nesse período eu exerço também o cargo de representante no Comitê Mundial. Eu sou vice-presidente do Comitê Mundial, onde a gente faz, né, os debates sobre os problemas não só da Anchieta, mas de todas. E também acumulo o cargo de presidente nacional do DIESE. Né? Então, coisas aí para a gente fazer, coisas para a gente pensar o mundo, coisas para ajudar a nos formar, né? Foram muitas oportunidades e a gente foi tirando vantagem dessas oportunidades, aproveitando ela para usar no dia a dia dentro da fábrica. Né? E a minha preocupação sempre foi, né? Eu não posso ter um discurso tão descolado da compreensão que os trabalhadores têm sobre a vida, que faça repetir o que aconteceu lá na eleição de Cipa, em que os trabalhadores pensem em mim como uma pessoa que está fora da realidade deles ou do mundo deles, e com isso deixe de me apoiar de qualquer forma, ou através do voto, ou apoio nas decisões que a gente encaminha. Vai se identificar com outro candidato, né? Vai se identificar com outra política, com outro candidato. Por quê? Porque o meu discurso não é o mesmo. É igual aquele cipeiro que o pessoal confundiu com técnico de segurança. Eu não podia ser um dirigente sindical em que a peãozada não conseguisse se enxergar. Né? Então, manter o pé no chão de fábrica, conversar com a militância, sabe, debater, discutir. E muitas vezes a peãozada está errada, viu? Não pense que a peãozada está sempre certa, entendeu? Mas é no debate que a gente constrói as certezas, que a gente constrói as convicções, entendeu? Que a gente ajusta, né, uma forma, um erro de pensamento ou de avaliação. É na conversa que a gente faz isso, né? E é uma conversa de 2 mãos, né? Você troca isso com a peãozada, você passa informações que ele não tem, conhecimentos que ele não tem, e ele que passa também quais que são os limites daquilo que ele tolera ou daquilo que, como eu disse agora há pouco, por quanto é que ele quer vender o contrato dele, né? Entendeu? A mão de obra dele, quais são os limites que ele topa, né? Então é essa discussão que faz com que a gente mantenha ali, né, um referencial para os trabalhadores, né? E tenha sucesso no trabalho, né? No meu trabalho. Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é dar as melhores condições possíveis para os trabalhadores ficarem tranquilos, cumprirem a sua jornada e ir para casa tranquilo. Esse é o nosso trabalho. Wagner, você deu um ponto, a questão em 98, quando anuncia que a Volkswagen quer fechar as atividades dentro da Anchieta. Isso aí o Marinho, na época... Esse foi em 91. Foi no 91? 91. Lembra da história que o Marinho foi para lá, entendeu? Que ele anuncia que vai ter que mandar 10 mil funcionários na Volkswagen? Não foi essa época? Entendeu? Mas aí sim... As datas se confundem na minha cabeça, Cascão, porque, a primeira greve que eu fiz, eu lembro, a primeira greve isolada, só Volks, que não era da categoria, a primeira foi a Vaca Brava lá atrás, né, em março. Né? A segunda foi quando o Domício Santos Júnior, que era o vice-presidente de RH, anuncia 3.500 demissões. Ele anuncia e publica 3.500 demissões. Então foi a primeira greve. Então, depois disso, houve vários anúncios. Eles chegaram a anunciar a demissão de 10 mil. Isso, entendeu? Porque eu já estava na fábrica em 98, quando o Marinho anuncia que a fábrica quer terceirizar a logística, quer terceirizar a fundição, a 21, que teria que mandar 10 mil funcionários embora. Eu já estava na fábrica.
Eu estava na fábrica que na época, Tadeu Pérez, que Tadeu era... Pérez, o vice-presidente de RH. Isso. Uhum. Então, depois, logo em seguida, você vira presidente do sindicato e mais uma vez a Alemanha tenta fechar a fábrica, então, na Anchieta. Tenta. Foram duas oportunidades, uma com o Marinho e uma comigo. Né? Uma comigo não como presidente, antes. Eu estava na direção do sindicato, mas foi antes. Eu estava na frente do Comitê Mundial, entendeu? E era coordenador do Comitê Sindical e responsável. Aliás, a nossa história é assim, né? O Marinho, ele é presidente, se eu não me engano, 90, 91, coisa assim, não lembro direito. Não lembro se ele estava na Secretaria-Geral. Como são 3 décadas e meia, as datas começam a se confundir. Não tem problema. Eu sou nascido no século passado, Cascão, para ter uma ideia. Né? Eu nasci no século passado. Então são 3 décadas e meia. O Marinho, no período dele, a fábrica anuncia a demissão, ele vai para a Alemanha. Né? Lembra quando saiu um boato lá de que o Marinho foi para boato? Lembra que saiu um boato dentro da fábrica? Lembro. Né? Então foi nesse período que o Marinho não foi para boate coisa nenhuma, foi lá e conseguiu reverter as demissões anunciadas. E o fechamento da fábrica. Né? Então voltou com essa pauta. E depois foi comigo na direção do sindicato. Entendeu? A fábrica tomou a decisão de fechar a Anchieta, nós conseguimos reverter essa decisão. E depois teve outros eventos. Né? E um deles que eu me lembro, assim, que é o mais, vamos dizer, eu fiz muitos acordos dentro daquela fábrica, mas é aquela das 800 demissões. A fábrica anunciou 800 demissões, parece pouco diante do resto, mas aquela greve ela teve um efeito muito forte pela negociação. Né? E a forma como ela acabou, né? Que ela acabou com o cancelamento das 800 demissões. Foi a assembleia, né? Foi a assembleia que o pessoal me jogou para cima lá. Teve uma assembleia que o pessoal queria virar o caminhão comigo em cima. Foi antes. Eu e o Feijó. Foi antes. O Feijó presidente, né? E essa assembleia o pessoal me jogava para cima, mas ovacionando, né? E o resultado daquela eleição, né? Daquela greve que nós fizemos. Foram tantas, né, e tantos momentos, né, em que nós revertemos decisões muito ruins, né, que muitos trabalhadores talvez hoje não tenham compreensão, ou muitos daqueles que não passaram por isso não têm essa compreensão. Né. Eu acho que hoje os trabalhadores mais novos dentro da fábrica, tirando essa leva de pessoas que entrou agora recentemente, esses 100 trabalhadores que entrou... 16 anos, né? 16 anos, ou seja, faz um tempo, né? E faz um tempo que fala assim, a fábrica é boazinha, o sindicato é muito bom, entendeu? O trabalhador é muito bom, porque as coisas estão mais tranquilas. Não, entendeu? Milhares perderam emprego, entendeu? Para que a gente tivesse essa condição. Milhares sem cargo, sem garantia de emprego por causa de mandato ou por conta de restrição médica e tal, né? Foram à luta, entendeu? E que corria risco de emprego. Ele falou, eu vou para a luta, eu não concordo em trabalhar nessas condições e eu vou lutar pelo meu direito. Eu fui mandando embora também. E construiu-se essa história, né? Então hoje nós não temos dúvida da capacidade da fábrica de fazer bondade ou maldade. E a fábrica também não tem mais dúvida da capacidade nossa, dos trabalhadores, de se organizar e de lutar quando achar que não dá, entendeu? Então é um clássico, né? Como se fosse pegar, você pega... Eu sou santista, tá, gente? Tá sofrendo. Estou sofrendo, né? Aí pega um São Paulo, que mesmo apesar de São Paulo ter dado um coco no Santos, entendeu? Mas a hora que entra no campo, eles entram em condição de igualdade. São dois times que se respeitam. Né? A mesma coisa acontece com a fábrica, a mesma coisa que acontece com a gente. A gente sabe da capacidade deles, pro mal, né? E eles sabem da nossa capacidade de reação também. Né? Eu acho que isso foi sendo construído desde 78, né? Com Lula,
né, nas primeiras greves, e depois conosco que tivemos que mudar. Entendeu? Quando eu entrei no sindicato, a gente fazia greve de 30 dias porque o patrão não nos recebia. Não é que ele rejeitou a pauta, fala assim, vocês estão pedindo demais. Não, a gente ia entregar a pauta, ele não recebia, nem discutia. Então a gente tinha que fazer 30 dias de greve para começar a negociar. E aí depois começava a negociar, 5, 6 dias, uma semana de negociação, uma assembleia, a primeira proposta rejeita, a segunda, talvez, terceira, e assim a vida. Muito trabalhador diz hoje, eu queria aquele sindicato que fazia 40 dias de greve. Eu não preciso fazer 40 dias de greve, porque meus companheiros lá atrás já fizeram. Então hoje, quando eu chego com a fábrica, com a pauta, primeiro ela recebe, a gente destrincha a pauta inteira e vice-versa, eles vêm com a pauta também. A gente destrincha a pauta inteira, aí apresenta para a peãozada avalia, se topa tudo bem, se não topa, aí está criada a crise. Como já existe todo um processo de negociação em que você conhece os argumentos do lado de lá e do lado de cá, a hora que dá uma crise, que gera uma greve, um movimento, isso se resolve rapidamente. Então a greve dura 3 dias, 4 dias. Aí o peão fala, mas já resolveu em 3 dias, 4 dias? Não considera os 30 que a gente já vem debatendo. Eu não preciso mais fazer 30 dias de greve. Eu não preciso perder mais 30 dias. Porque as partes agora se respeitam, né? Então esse processo, né, que é o processo da negociação coletiva, que é o processo do debate da conjuntura. Toda reunião com a fábrica, ela começa, né, com um debate sobre conjuntura. Então, a primeira coisa que tem, ao invés de a gente discutir, olha, é 4% de aumento salarial, ou 5%, primeiro a gente começa disputando a conjuntura, a narrativa. Fala, o Brasil caminha para crescer 2,5%, naquela época não tinha isso. Naquela época, eu quero 4 ou 5%. Você fazia 30 dias de greve, aí o patrão te respondia, tá bom, vai ser 4,5%, vocês topam? Trazia a assembleia falava, não, nós queremos 5%. Aí voltava lá, não, o peão quer o 5%. Aí, pronto, vinha o 5%. Acabou a conversa. Agora não. Agora você passa. O Brasil vai crescer 2,5%. O dólar vai se desvalorizar em 10% ou vai se valorizar em 20%. Essa disputa sobre análise de conjuntura toma um tempo inicial da negociação enorme. E nós temos que nos capacitar para isso. É diferente do dirigente de quando eu comecei lá atrás, em que ou é 4% ou é 5%. Ou é greve. Ou é greve, né? Não, você tem que ter todo um conhecimento, você tem que ter todo um preparo para sentar na mesa e discutir com o economista, discutir com o doutor, discutir com as pessoas da parte da fábrica que são extremamente preparadas. E nós temos que nos preparar para isso, né? Então, muitas vezes eu vi o trabalhador na fábrica falar, cadê o representante? O representante está fazendo um curso lá em Cajamar. O cara só vive viajando, né? Então o cara está fazendo curso, né? Era para estar aqui junto com a gente. Não, ele está se preparando para te representar e representar bem. Entendeu? Entender como é que funciona uma sociedade, entender as regras básicas de economia, de negociação, princípios básicos de negociação, princípios básicos de vida em sociedade, de sociologia, um monte de coisa que nós temos que preparar os nossos quadros para fazer esse debate. Porque senão volta a ser o representante do me dá 5%. Eu quero 5%. Acabou. Quer por quê? Não, quero porque os peões falaram para mim que é 5%. Então vai ser 5%. Aí eu falo, o cara vai querer argumentar, você fala, não, sim, pronto e acabou. Não, você tem que argumentar. Hoje você tem que ter potencial para argumentar e dizer, falar assim, sim, porque se justifica desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Entendeu? Você tem que entender como é que o mundo automobilístico está se movimentando. Você tem que saber que, olha, a China está investindo em carro elétrico, o Japão está investindo em carro híbrido, né? O Brasil não está investindo em nada, entendeu? A Europa está investindo em descarbonização, está com plano de descarbonização para 2035, Estados Unidos também, já estão lançando caminhão elétrico, tal. Então,
conhecer esse mundo, né? E o quanto esse mundo afeta aquele trabalhador que saiu de casa, né? Pensando em como pagar a escola da criança que está atrasada e que veio trabalhar e que deixou lá o suor do dia, largou o couro lá na linha e volta para casa sem uma solução para a mensalidade da escola da criança, entendeu? Você tem que saber que o que a China está pensando afeta se esse cara vai conseguir pagar a mensalidade ou não, né? Aí o cara fala, mas o que acontece na China me afeta? A mensalidade da escola do meu filho? Afeta porque teu emprego depende. Se nós temos potencial para discutir com essa fábrica a sustentabilidade dessa fábrica, entendeu? Se ela vai ser uma fábrica presente no mercado, se ela vai cair de 20, 15, 17% para 8% do mercado, significa metade dos trabalhadores a menos. Tudo isso hoje, companheiro que quiser estar à frente numa mesa de negociação e de uma representação, ele tem que se preparar minimamente para isso, para poder fazer o debate. E convencer, muitas vezes, de pautas extremamente difíceis, igual eu já fiz várias vezes. Chegar para os trabalhadores da ala 21, por exemplo, entendeu? E dizer, olha, nós estamos aqui defendendo, entendeu, a terceirização da ala 21. Quem não lembra daquela assembleia, que é a assembleia que eu citei agora, que eu e o Feijó quase cai do caminhão. Quase somos expulsos do caminhão. E era, entendeu? Se a gente chega e fala assim, não, né, aqui não terceiriza nada, nós somos contra as máquinas, tem que manter a produção de forma manual, somos contra robô. A gente estaria vendo isso aqui como depósito, não da Casa Bahia, mas como da Magalu ou qualquer coisa assim. Seria isso, e a fábrica teria escolhido outro lugar para fazer uma fábrica mais enxuta, mais funcional, num lugarzinho plano, entendeu? Porque aqui a gente tem que subir ladeira, carro tem que subir ladeira, entendeu? Não é o tipo de terreno que é próprio para a construção de uma fábrica desse tamanho. A gente sabe disso, das certas dificuldades que é imposta pela própria geografia do terreno da Volks. Tem situações lá que a fábrica fala, não dá para a gente fazer porque aqui é um morro, entendeu? E a gente consegue entender. Então, essas coisas são coisas que precisam ser compreendidas e entendidas para a gente poder representar melhor. Essa foi a minha tentativa ao longo do período. Sem perder, de forma alguma, a noção e a exata pretensão daquilo que eu me sinto enquanto pessoa, entendeu? O que eu quero é, né, a transformação dessa sociedade numa sociedade melhor. No que eu posso contribuir com a representação que eu tenho, com a influência que eu tenho com os cargos que eu ocupei, né, e nos cargos que eu ocupei. E todo dia, entendeu? Se eu tinha que pedir, entendeu, meu poder superior era que eu não fizesse nenhuma ação que pudesse prejudicar, entendeu, esse ou aquele trabalhador. Entendeu? Porque o poder que a gente tem na mão, entendeu, a vida de trabalhadores e o que ele pensa de vida, a vida dos filhos dele, da família dele, às vezes depende de uma ação que a gente toma ou de uma decisão que a gente toma. É muita responsabilidade, né? Para a maioria dos pais de família, a responsabilidade é sobre a esposa, os filhos, né? Um pai, uma mãe, quem está ali mais diretamente em volta, né? do seu núcleo familiar. Mas para mim, não, né? Por um bom tempo eu fui o dirigente responsável sobre qual recairia, né, as consequências de qualquer decisão que eu tomasse sobre a vida de milhares de trabalhadores, né? É muita pressão isso. Isso é muito pesado. A responsabilidade é muito grande e requer da gente capacitação constante para a gente poder enfrentar isso. Magnão, e quando muda essa chave? A questão de fazer acordo, de preservar o emprego do trabalhador, que o trabalhador possa ter uma segurança de comprar, fazer um financiamento, que ele vai ter estabilidade de emprego. Olha, isso foi um processo, não existe assim uma mudança de chave.
Nós fizemos o nosso primeiro acordo em que existia ali um pacote, só que era um pacote, era um PDI, né? A fábrica anunciou demissão e a gente conseguiu negociar um pacote, né? Isso foi em 88, o primeiro pacote na Volkswagen, né? Em 88. De lá para cá, começou a haver um processo de mudança. Por quê? Lembra quando o Collor entrou, que ele chamava os nossos carros de carroça? Isso. Né? E ele abriu o mercado brasileiro, só existia 5 montadoras no Brasil. Era a Volkswagen, era a Ford, era a Toyota, era a GM e Fiat. Essas 5. Né? E ele dizia, não, no Brasil só se faz carroça, né? E ele não estava todo errado não, viu? Porque quem detinha, né, uma reserva de mercado, oferece para esse mercado aquilo que quer. E o mercado brasileiro não era o mercado, não era nos Estados Unidos, não era na Europa tão exigente que houvesse uma preocupação desses caras em oferecer para a gente produto de qualidade. Né? Então a gente tinha aí tudo quanto é tipo de carro sendo lançado, né? E carros que comparativamente aos seus similares na Europa e nos Estados Unidos, né, eram muito... Os outros eram mais evoluídos. Né? Mas só nessa parte que ele estava certo, tá? O resto foi tudo errado, tanto é que eu lutei pelo impeachment dele, do Collor. Né? Mas ele trouxe um debate que foi da modernização das fábricas. Né? Então, ali começa um processo, quando ele abre o mercado brasileiro, né, e começa a se importar carros, veículos, a gente começa a ver a playboyzada com os carros importados, né, e o pessoal começa a comparar com Fusca, começa a comparar com Brasília, começa a fazer as comparações com Fiat 147 e tal. Então, isso força as fábricas daqui a mudar sua mentalidade. Agora, para produzir aquele tipo de veículo, o custo no Brasil, que não era um problema, o custo de produção, né, passou a ser um problema, porque entra num processo de competitividade, que se você quiser ter um carro que é produzido na Europa, você tem que ter um preço, né, de produção compatível com o veículo que você está tendo lá. E uma margem de lucro, entendeu? Que signifique, justifique esse investimento. Então começa esse debate, não é um negócio de, vamos fazer Brasília, vamos fazer, faz mais 100, faz mais 1000, faz mais 300, vamos fazer TL, faz mais 500, vamos fazer Passat, entendeu? Essas coisas todas, né? Vamos fazer Fiat 147, vamos fazer, sei lá, o Corcel, né? Corcelzinho, Corcel 2, essas coisas todas. O mercado começou a ser mais exigente, as empresas tendo que se renovar, né? E depois, em 93 e 94, começa as empresas a se instalarem, novas empresas se instalarem no Brasil. Né? Primeiro japonesas, depois francesas. Tem uma primeira leva, nessa primeira metade da década de 90, de novas instalações, de novas empresas no Brasil. E aí começa a concorrência. Quando começa a concorrência, começa o debate sobre a questão da estrutura das empresas. Então, uma fábrica não pode fazer o banco do carro. Alguém vai ter que fazer o banco do carro. Né? Uma fábrica não pode fazer o chicote. Uma fábrica não pode fazer parafuso. Uma fábrica não pode fazer a usinagem de uma peça que foi fundida na ala 6, na fundição. Uma fábrica não precisa fazer armazém. Armazenagem um terceiro faz. Então começa as especializações e a fábrica começa a ter a sua produção, né, menos verticalizada e se dedicar a ser uma montadora de fato. Né? Então muitas das coisas começam, em função desse movimento, a devagar, né, a gente ir mudando a nossa concepção de que, olha, nós precisamos nos capacitar para ser exímios negociadores, né, e conhecedores do ambiente que a gente negocia. E a partir daí a gente foi construindo. Né? Então a gente queria fazer curso de negociação coletiva. Queríamos fazer curso. Na década de 80, o curso que o sindicato era mais concorrido era curso de oratória.
Todo mundo queria falar no caminhão de som, todo mundo queria saber, fazer um belo de um discurso e tal. Então o curso, para quê? Para chegar na porta da fábrica, fazer um lindo de um discurso, botar fogo na peãozada. Na segunda metade da década de 90, início dos anos 2000, o curso de negociação coletiva, ele começou a imperar sobre os outros. Porque a necessidade da capacitação do dirigente para a negociação, né? Negociações totalmente diferentes do que eram há 5, 7, 8 anos atrás, né? Então, essa virada de chave, ela foi sendo construída. Não dá para dizer que houve uma virada, né? Houve um processo, né, em que os lados foram aprendendo a conviver, né? Então, isso demorou mais de década. E se você pegar as nossas disputas internas dentro da Volks, quando elas começaram, início da década de 90, entendeu? Até 2005, por aí, né? Até que a gente de fato fizesse uma composição de uma única chapa lá, ali era um período de disputa por concepção. Então esse período todo foi um período em que esse movimento ou essa nova concepção estava sendo consensuada. Não é que abriu-se mão de uma em função da outra, né? Cada uma teve que abrir mão de um pouco, né, para ir construindo um caminho, né? Então, essa concepção de um sindicato que negocia, mas que tem disposição de luta quando necessário, quando a negociação não resolve, ela foi sendo construída por mais de uma década, né? Então, foi esse que eu considero, vamos dizer assim, o período, né, de ebulição e de debate sobre essa forma de representação e dessas concepções que os dirigentes tinham sobre como é essa representação e do seu papel. Hoje a gente vê que dentro da representação da Volkswagen, dentro da direção plena do sindicato, executiva, presidência, as coisas mudou muito. Hoje as pessoas são mais acessíveis, hoje dá mais para ter conversa. E é aquele negócio, as próprias empresas entenderam também que se elas não abrem as portas para o sindicato entrar dentro das fábricas e poderem fazer seus acordos, não tem condições de continuar trabalhando. Infelizmente é isso que acontece hoje em dia. E hoje o dirigente sindical, ele tem que se especializar. Isso aí não tem como. Tem que se especializar. Porque hoje a gente está dentro da fábrica e isso daí não é só a fábrica. Hoje o público que está dentro da fábrica hoje são pessoas que têm formação acadêmica, são engenheiros, advogados, então são pessoas economistas, que é aquele negócio, o cara vem debater com você economia. Como que os porcento esse ano o país vai crescer? Como que vai ser? Por que a Selic não cai? Entendeu? A gente tem uma deflação, mas nossa Selic ainda continua 13,75. Então hoje você já tem que aglobar todos os assunto para você debater hoje com a própria militância, com o próprio chão de fábrica. É diferente. Ser dirigente sindical hoje, você tem que ser um pouco diferente. Eu diria muito, Cascão. Muito. Né? Porque eu estou dizendo do tempo que eu conheci dirigente sindical que a gente brinca que não sabia fazer um ó com copo. Ele tinha outros conhecimentos, eram outras concepções, outro tipo de aprendizado, né? Eu não estou dizendo aqui que era um ignorante ou qualquer coisa, muito pelo contrário. Pessoas extremamente formadas, qualificadas para aquele período, para aquele momento, né? Quando eu disse que eu era uma exceção, poucas exceções quando eu tinha um colégio, hoje você debate com os trabalhadores na fábrica que eles se obrigam e são obrigados a ter uma faculdade. Eles normalmente têm uma faculdade, têm ali um colégio, está cursando ou vai cursar uma faculdade, outros com pós-doutorado, fez lá o seu TCC, outros com mestrado, alguma coisa eles estão caminhando. Isso muda em dois aspectos. Primeiro, houve um tempo em que a gente duvidava qual que era o objetivo do trabalhador em relação ao emprego dele numa Volkswagen. Eu disse, é o emprego do sonho.
no início, né? Eu entrar na Volkswagen, para mim, significava a empresa que eu gostaria de me aposentar. Consegui isso, graças a Deus. Tem trabalhadores, a gente chegou a duvidar de que a intenção dos trabalhadores, num certo período, que foi uma contratação que a Volks fez, que exigia uma determinada idade, a maioria absoluta do sexo masculino, todos com formação da universidade. E o companheiro entrou lá, ele achou que ele em 6 meses virava chefe, ou ia ser transferido para a engenharia, né? E em 6 meses ele nem virou chefe, nem foi transferido para a engenharia, e nem teve o primeiro aumento de grau ainda, né? O primeiro estágio. Esse cara começou a ficar decepcionado, entendeu? Então e o sindicato era responsável por aquelas contratações, porque é fruto dos acordos e tudo mais. Então, para esse trabalhador, o sindicato era responsável e a fábrica era responsável pela frustração que ele tinha com o trabalho dele. Porque ele entrou lá para ser um chefe, para ser um engenheiro, para ser um chefe num departamento mensalista, um técnico mensalista, e de repente viu que esse sonho estava muito distante, que prometeram para ele, não ia acontecer, né? Então você tinha lá uma quantidade enorme de trabalhadores que não interessava mais fazer acordo de longo prazo, porque ele não queria ficar na fábrica, ele não entrou para ficar, ele entrou para fazer uma transição, ou de função na fábrica, ou ali ser um local para ele ganhar um dinheiro e ir fazer um curso na Austrália, né? Ou ir fazer um negócio nos Estados Unidos, na Irlanda ou tudo mais. Nós tínhamos muitos desses companheiros. E aí você tinha, quando eu falo de se capacitar e de ter o pé no chão da fábrica e se preparar para a negociação, você tinha 2 visões de negociação. Uma do trabalhador como eu, como você, que quer se aposentar, quer ter seu emprego, quer cuidar da sua família, quer ir até o seu tempo de aposentadoria na Volks, e um outro que está ali de passagem. Para você, interessa um reajuste que ele pode ser de mais longo prazo, entendeu? E que isso vai ser diluído ao longo de 5 anos, e esse companheiro que ele está de passagem, quanto mais dinheiro viesse na mão dele de forma mais rápida, melhor para os objetivos dele. Não que ele tivesse errado, a estratégia de vida dele era essa. Então nós tínhamos que casar essas 2 coisas, né? Então o acordo de longo prazo que dava garantia, um acordo de garantia no emprego, ele pressupõe um prazo longo, 5 anos, 6 anos, 10 anos. A gente faz de 5, mas a gente faz de 5 com a expectativa de renovar por mais 5 e depois mais 5, ele chegar a 15, 20 anos. Então, o companheiro que quer se aposentar, esse tipo de acordo interessa. Para um companheiro que está ali de passagem, né, para juntar o maior número de dinheiro, de volume de dinheiro, para pagar o intercâmbio dele não sei aonde, entendeu? Ele prefere trocar todos os reajustes que ele tiver pela frente por um abono agora, entendeu? Então, esta coisa, entendeu? Num determinado momento, né, pegou todos nós de surpresa, né, porque a base estava dividida, os trabalhadores divididos com concepções e objetivos diferentes, né? E como é que você faz desses objetivos individuais uma estratégia e constrói um consenso coletivo, entendeu? Você faz um acordo de garantia, transforma, você pega a parte, faz uma mágica na negociação para transformar a parte em abono, porque você contempla quem tem visão de longo prazo e quem está com uma estratégia de curto prazo, né? Então você contempla esses interesses. Então, esse trabalhador, você tem que estar ali percebendo ele a todo instante, e ele está mudando o perfil dele. Quando entrou essa leva de trabalhadores, quem estava na fábrica, que não estava muito preocupado com a sua qualificação, falou, opa, peraí, o cara ali tem faculdade, tem universidade, eu não tenho, se eu não correr atrás aqui também, na hora da fábrica escolher entre um e outro, vai me escolher. Então tem muito trabalhador que já estava ali meio que encostado, não querendo mais estudar essas coisas, correu fazer um curso. Esses trabalhadores se qualificaram. Ao se qualificar, ele te cobra mais. Você tem que estar preparado para discutir com esse companheiro e discutir sobre todo ponto de vista. Não só do ponto de vista da economia.
um Brasil extremamente politizado, como nós estamos, né, extremamente dividido, né, a gente sabe de muitos trabalhadores dentro da fábrica com visão diferente da nossa, entendeu? Nós temos restrições. Eu tenho restrição à lógica da meritocracia. Muitos trabalhadores lá não têm. Fala, não, eu mereço. Quer ver a diferença que faz isso? Você vai negociar tabela salarial. Nós temos na fábrica uma tabela salarial, chegou um determinado período, o cara tem lá o seu reajuste, ele tem o seu aumento salarial. Se você chegar, uma parte desses trabalhadores que defendem meritocracia, eles são contra essa concepção. Eles falam, não, é melhor que se a gente trabalhe com uma banda, ou é melhor que o chefe tenha a autoridade de me dar um reajuste diferenciado do que para o Cascão, porque o Cascão não trabalha e não se esforça tanto quanto eu. Então eu mereço, apesar de exercer a mesma função, eu mereço ganhar um pouco mais do que o Cascão. Entendeu? E o trabalhador, numa hora que você discute tabela salarial e vai lá explicar para ele o que tem, o que é essa tabela, ele vai discutir contigo, você pode estar achando que ele está discutindo o prazo, que é ruim, a diferença de um step para o outro, é só 3%, 4%, podia ser 5%. Não, ele não está discutindo isso. Ele está discutindo o conceito. Ele não concorda com esse conceito. Né? Então, existem trabalhadores assim? Existe, hoje na fábrica. Esse trabalhador, algumas posições têm levado ele para um campo, né, ideológico diferente do nosso. Né? É um companheiro que sabe que defende pena de morte, é um companheiro que defende a meritocracia, é um companheiro que defende teses da direita. Nós temos isso na fábrica. Né? E está lá disputando espaço ideológico. Agora, qual o problema disso? O problema disso é que a nossa estratégia está toda baseada na solidariedade e no consenso coletivo, na construção dessa unidade de classe. Né? E a disputa é com essas pessoas que acham que a individualidade, o individualismo, elas resolvem a sociedade. E não resolve. O problema é que ela não resolve. O ser humano, assim como macaco, leão, né? Zebra, elefante, foi feito para crescer em grupo, criado em grupo, com divisão de tarefa. Né? Existe uma hierarquia, mas todos eles, né? Os mamíferos são assim, né? A maioria deles. Baleia, golfinho, todos eles vivem em grupo. Né, e distribuem tarefas e é em grupo que eles conseguem sobreviver. Então essa lógica aqui do individualismo é contra a natureza humana. Né? Ela não pode ser admitida, mas para o capitalismo ela é importante. Entendeu? Porque ela nos divide, ela nos segrega, e, portanto, é possível com ela explorar mais e obter mais ganho. Pode até te pagar mais, mas vai te usar mais. A sua produtividade para ele vai ser maior. E o resultado do lucro dele vai ser maior. É por isso que para ele te interessa. E para ele não tem problema de pagar um pouquinho a mais do que paga para o Luciano, entendeu? Porque cria uma divisão entre vocês dois. O Luciano vai se esforçar para ganhar a mesma coisa que você vai se esforçar para continuar ganhando mais do que o Luciano. Né? Então a produtividade de quem está pagando vocês dois aumentou e aumentou muito. O lucro dele aumentou e aumentou muito. Então só interessa ao capital essa lógica. E muitos trabalhadores se enganam ou se deixam vender aí por as 30 moedas. Esse é o nosso conflito de hoje, a nossa disputa ideológica. É a nossa luta. Né? Ô Vagnão, a questão do layoff que começa como o patinho feio do acordo e hoje todo mundo pede para ir para de layoff. Eu acho que tem muitas coisas ali que começa de uma pauta, vamos dizer, ruim, e depois os trabalhadores percebem que pode transformar essa coisa numa coisa boa. O layoff é uma delas. Entendeu? O layoff não era pauta e nunca foi pauta do movimento sindical. Você não vai ouvir nenhum histórico da CUT ou do nosso sindicato, né, uma proposta de que nós trabalhadores defendemos o layoff como instrumento de avanço na luta e conquista dos trabalhadores. Você não vai ver isso. Né? Isso foi uma proposta patronal.
né? E que ela apareceu e você faz o seguinte, fala, ou eu entro nesse debate, ou ele vai acontecer sem a minha vontade, sem a minha interferência, sem a minha permissão. Entendeu? Então você constrói essa alternativa e estabelece nela situações em que você crie vantagens, ao ponto de, num determinado momento, o trabalhador chegar e falar, não, eu quero ir para layoff, porque para mim é vantajoso nesse determinado momento. Entendeu? Então, essa pauta, não só do layoff, né, mas tantas outras, né, são pautas que não surgiu do movimento sindical, mas nós construímos através da nossa interferência regras para a utilização disso, e essas regras tornaram o layoff vantajoso num determinado período para esse ou para aquele trabalhador. Entendeu? Então, tem gente que não gosta de ir. Não gosta de ir por quê? Entendeu? Por N razões, entendeu? Porque o cara, ele mora numa condição que ele prefere não ficar lá, entendeu? 3, 4 meses, ou ele não tem o que fazer, entendeu? Tem outros que se adaptam, né? Tem outros que, por exemplo, a filha não está bem na escola, eu quero ficar nesse layoff porque eu vou fazer um reforço escolar com a minha filha, eu vou lá, entendeu? Recolocar ela na escola. Cada um tem suas motivações pessoais. O importante para o sindicato é garantir de que as alterações que a gente fez numa lei que não era do nosso interesse, não era proposta nossa, ela se torne de tal forma vantajosa que interessa aos trabalhadores individualmente, inclusive ter essa posição, entendeu? De eu quero ir, ou eu não quero ir, ou eu vou, ou me pede para o meu chefe para me colocar, entendeu? Uma coisa que as pessoas tinham medo. Nós temos algumas impressões diferentes na nossa categoria, e aí depende do comportamento da empresa. Por exemplo, trabalhadores na Mercedes, na Scania e na Mercedes, tinham resistência ao layoff, porque a fábrica fez um layoff e depois no retorno demitiu quem estava de layoff. Então o trabalhador que ficou na fábrica, quando a fábrica propôs o layoff para ele, ele falou, ok, isso aí é aviso de demissão, né? Eu sei que eu vou ser demitido, então criou uma cultura, né? Eu não sei se está resolvido hoje, mas criou uma cultura contra o layoff. Na Volks, nós não permitimos que fosse demitido, entendeu? Nós tínhamos construído o acordo de garantia do emprego, portanto, o layoff estava subordinado a esse acordo de garantia do emprego, esse guarda-chuva, né? Então você pode sair, companheiro, tranquilo, que quando você voltar, você tem seu emprego garantido. Entendeu? Na época, no início, não tinha nem o local garantido. A pessoa voltava e de repente ele era da pintura, ia voltar para 14. Porque o terceiro turno tudo acabou. Entendeu? Então a pessoa... Mas o que era importante para nós? Falar, você tem um emprego garantido nessa fábrica. E eu dizia para o peão o seguinte, falou, meu filho, aqui você não é pago para trabalhar na pintura, entendeu? Você é pago para trabalhar do portão da Volks para dentro. Se estiver de acordo com a sua qualificação, se estiver de acordo com a sua função, entendeu? Até algumas coisas a gente permitiu no passado, que foi situações extremas de parte do pessoal de manutenção, foi fazer funções que exigia menos qualificação e tal, entendeu? Mas isso é uma situação muito extrema, por um período muito curto, mas a maioria dos trabalhadores vai de layoff, volta e tem o seu, hoje já é o seu posto garantido, ele volta no mesmo setor de onde ele saiu. São raras as situações em que volta para outros locais. Mesmo assim tem que ser negociado. O sindicato fala, tem 30 para voltar, mas não vai dar para voltar na estamparia, tem que ir para 14. Entendeu? Você vai lá e faz um processo de negociação. Então o sindicato passou a influir nisso. Ao influir nessa pauta, ao influir em outras pautas, tabela salarial, por exemplo. Tabela salarial é uma coisa da fábrica. Deu trabalho. Você sabe quantas greves nós fizemos, Cascão, por aumento de grupo salarial? Era a greve mais frequente na Volks na década de 80 e 90. Tinha lá o pintor de gabinete. Ele queria ganhar
o grau 7 igual funileiro de bancada, entendeu? Aí, greve da pintura de gabinete. Aí, bom, tá bom, então o pintor vai ganhar grau 7. Estou dando exemplo aqui, não considere aqui os valores, não. Né? E até porque não é grau 7, mas essas coisas. Aí o camarada da fundição, né, que trabalhava lá nos fornos, falava, não, eu sou grau 6, eu mereço ganhar o que o pintor ganhava, porque eu ganhava igual o pintor. Ah, então me dá o grau 7. A fábrica respondia que não. Greve lá na fundição. Aí a fundição conquistava. Aí vinha o funileiro lá da linha de brilho. Ah, não, mas temos que ganhar o grau 7, porque eu ganhava igual o pintor, eu ganhava igual o cara da fundição, entendeu? Greve, entendeu? A gente tinha greve constante. Aí nós resolvemos discutir a tabela salarial. O companheiro Geovaldo que fez esse debate, junto com o finado Oswaldinho, que é aqui nosso do Diese, aqui nosso economista do Diese. Construímos toda a tabela salarial. E não é construir só aqueles números que a gente costuma divulgar. É pegar o grau A e dizer quais as funções e o que essa função faz. Qual o cargo dele. Ah, sabe, auxiliar de produção, vamos chamar desse nome. Qual que são as tarefas dele? Ele trabalha ali com isso. Você desenvolve todas as tarefas, enquadra, e aí você vai discutir quanto é cada step, as diferenças, são 10 step, 11, 12, se é 3%, 4%, diferença de um para o outro, entendeu? Fizemos isso com todas as funções da fábrica, na época da Auto Latina, entendeu? E reconstruir uma tabela salarial. Entendeu? Então, você vê o que envolve uma negociação, né? Então, quando um trabalhador chega e fala assim, ó, eu estou discutindo tabela salarial, por que eu estou discutindo tabela salarial? Porque os companheiros lá na década de 90, todo mês faziam uma greve por aumento de grupo nessa fábrica e aquilo estava ficando insustentável para a fábrica e para nós, entendeu? Porque falar assim, ó, o peão chegava e falava, eu quero fazer uma greve porque eu mereço ganhar igual ao outro, porque eu ganhava igual a ele teve reajuste. Está justo a reivindicação. Ganhava igual, eu tenho que continuar ganhando igual, até a gente rediscutir isso, entendeu? Então, todo esse debate sobre pautas que de repente não nos interessavam faz parte desse processo de construção que a gente acabou de falar, de uma nova forma de negociação, uma nova forma de atuação do sindicato, e da representação e de capacitação do dirigente para fazer esse debate todo. Wagner, também a gente sabe que você pegou a pior conjuntura que já teve em sindicato. Como presidente? Foi. Meu Deus do céu. Eu digo o seguinte, como secretário-geral, desde o golpe, né? O golpe começou a ser montado em 2013. Né? Em 2013 começam as lutas do passe livre, que depois a direita se apropria daquele movimento. Ainda existe um debate, né, sociológico. O Haddad na prefeitura de São Paulo. Sobre a origem daquele movimento, de como aquilo conseguiu ou foi distorcido, né, e depois acabou virando um movimento com pauta de direita, e você tinha o pessoal do Não Vai Ter Copa, que era o pessoal da esquerda, né, então virou aquele... Então desde 2013, né, que a gente vem acompanhando essa luta. 2013, depois o golpe, né, o golpe, e fora Dilma, e a gente fica Dilma, né? Então, e com isso, depois, com o... Ah, meu Deus, o golpista É o Temer? que assumiu, o Temer, o debate da reforma previdenciária, reforma trabalhista e tudo mais, né? Todos esses enfrentamentos. Eu já secretário-geral do sindicato. E depois pega o período do Bolsonaro, né? Que aí é o ápice do... E a gente indo para Brasília manifestar. Indo para Brasília manifestar, entendeu?
4 horas da manhã, a gente na porta da casa do Lula, entendeu? Dando porrada e apanhando de golpista, de bolsonarista, né? A gente indo para frente do Instituto Lula, né? Indo para Brasília, indo para Paulista. Foi um período e que eleitoralmente a gente enfraquecido, né? Então a esquerda perdendo votos, perdendo cadeiras, perdendo municípios, perdendo estados importantes, né? Então foi um período para a democracia, né? Um período muito obscuro, né? Em que pautas extremamente retrógradas voltaram e a gente ainda está lutando com elas, né? Você tem o direito de falar o que quiser na internet, né? Que é outra coisa, outra novidade desse período, né? De 2013 para cá, né? Quem vê a internet, o que era em 2013, 2010, 2011, e quem vê a internet do que é hoje, o que ela é capaz, né? Então a gente tem que aprender muito, né? Com essa nova forma de relação, né? Das pessoas, né? Através de uma mídia virtual, em que o mundo pode ser real ou não, mas que por detrás dele tem uma mesma característica que a gente fala do individualismo, entendeu? Ali é você com uma câmera falando para o mundo o que você quiser sem ser contestado, né? Isso é a mídia, isso é essa forma de comunicação virtual que produz as fake news. E fake news para mim não no sentido da mentira, da notícia, fake news em relação a como a forma de visão de como a nossa sociedade está estruturada. Quer um exemplo mais claro disso? A Terra é redonda e tem gente que diz que a Terra é plana, né? E tem gente na internet que acredita que a Terra é plana, né? Então são visões de mundos tão antagônicas e distorção da realidade que só é possível num instrumento que te permita individualmente, sem você ser confrontado, falar com a quantidade de pessoas que quiserem te ver e ouvir. É um novo mundo que a gente tem que aprender a nos relacionar com ele, mas não pode tirar da gente, né, a condição do espaço do debate, do contraponto, da discussão, que é esse que a gente é muito bom, né? Quando a gente vai para a base, falar com a peãozada, no pé da máquina, entendeu? A gente transforma realidades, a gente transforma encaminhamentos, a gente transforma a nossa e a vida dele, trabalhador, né? Então eu acho que isso a gente não pode perder de vista, né? É um ótimo instrumento, tem que ser usado, tem que ser utilizado, mas ele não é único. De forma nenhuma ele é único. Eu ainda acredito, né? Espero não estar sendo muito antiquado para isso, mas eu ainda acredito no olho, eu ainda acredito na conversa tete a tete, entendeu? Se você quiser me convencer de alguma coisa, me chama para conversar. Não me fica me mandando um recado da rede virtual, porque aquilo não vai me convencer, por mais que você escreva. Principalmente quando você tem uma limitação, inclusive, sobre o que escreve. É por isso que a maioria hoje, uma boa parte da nossa juventude, não sabe escrever 2 parágrafos, porque está acostumado a escrever um só, né? Que é o limite dessas redes sociais, né? E nós temos que fugir, né? Porque isso emburrece a nossa sociedade e atrasa, né? Atrasa a evolução do nosso povo enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto sociedade. Nós temos que nos preparar muito bem para isso. Wagner é muito conteúdo, né? Então poucas horas para a gente conversar. Tem muita coisa. Eu quero falar aqui em nome da La13 sobre Luciano, Jabulani, Tuiu, Lazinha, que a gente agradece você ter sido nosso presidente, que a gente agradece de toda vez que a gente veio aqui, você estendeu a mão para a gente nos ajudar. Porque é aquele negócio, quando você coloca no nosso grupo que você está se despedindo, antes eu tinha conversado com você que a gente ia fazer essa conversa, esse bate-papo, porque aqui a gente não é repórter, não é nada, a gente só quer trocar uma ideia e levar para a base a experiência que é o Vagnão. O que
você representa dentro da Volkswagen do Brasil como militante, como sindicalista, como presidente. Então, é coisa que não é para qualquer um. Infelizmente, é que nem você falou, tem algumas coisas que alguém vai chegar lá, porque presidente da Volks foi você, foi Marinho. Então a gente sabe que não é fácil chegar a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e aqui fica a nossa homenagem, que é uma pequena homenagem que você merece muito mais, mas essa é a homenagem da Ala 13, e também dos companheiros da Ala 13 e as companheiras, e as suas considerações finais. Tá, Cascão, quem agradece é eu pela convivência, pela experiência, pelo aprendizado, né? Eu tenho na minha cabeça o seguinte: a gente pode discordar de tudo, mas acima de tudo eu tenho que respeitar. Porque quando eu respeito, eu mantenho meus ouvidos abertos ao que você vai falar. E de repente, eu posso não concordar na maioria das coisas que você fala, mas alguma coisa, de repente, é aquilo que eu precisava para construir uma ideia que estava empacada na minha cabeça, né? Então, eu acho que essa predisposição de ouvir, esse respeito, né, eu acho que a gente precisa manter. Eu aprendi muito mais com os trabalhadores do que eu pude ensinar. Isso eu tenho certeza absoluta, ninguém me convence do contrário, entendeu? Tudo que eu sei hoje eu tirei dessa pesada, entendeu? Eu aprendi com um, com o outro, entendeu? E eu lembro da turma do Racha chegando aqui, né? Você lembra disso, né? Do período em que, da reconstrução da nossa unidade, vocês foram extremamente importantes nisso, entendeu? A gente conversando de igual para igual, com respeito, e isso foi um salto extremamente importante para a construção da nossa unidade interna dentro da Volks, né? Você com o Tuiru, Paulão, o Zé, né? Então, essas pessoas que chegaram primeiro, e muita gente chegou a duvidar, falou: Wagner, você vai fazer um acordo com a turma do Racha? Eu vou, os companheiros estão dispostos a conversar, entendeu? Estão dispostos a construir junto o caminho, vamos construir. Vocês foram importantes nisso, né? Vocês foram importantes na medida em que a gente conseguiu se desprender de todos os preconceitos que a gente tinha, né? E sentar, ouvir o outro de igual para igual, né? E hoje a gente tem uma fábrica que a gente pode dizer que é a fábrica mais tranquila da nossa categoria, eu considero isso, a fábrica mais tranquila para a gente fazer a gestão, para a gente fazer o debate, e para a hora que a gente precisar, essa pesada está com a gente. Precisamos fazer uma passeata, precisamos. Gente, nós precisamos de vocês, entendeu? E a pesada está ali firme e tal, legal. Depois você vai ter que ter justificativa para convencer por que você fez ele perder as horas, né? Mas se você precisar, essa pesada está junto. Eu acho que foi isso que a gente construiu, é esse o legado que a gente deixa, né? De construção da nossa unidade, de construção de consenso, de solidariedade, de confiança, de respeito, né? E é o que eu digo, amigo é uma coisa, amigo é fora da fábrica, entendeu? Nem todo mundo você vai convidar para tua casa para um churrasco, entendeu? Mas dentro da fábrica, ali nós somos companheiros, porque temos a mesma condição, né? Estamos sob o mesmo teto, né? E temos que nos respeitar, né? Eu queria agradecer a vocês e aos trabalhadores da Ala 13, trabalhadoras da Volkswagen que vão ver esse vídeo. Eu espero, ao longo desses 37 anos, e um pouquinho de um resuminho, né, do que foi esses 37 anos, né, ter ajudado a vocês na vida de cada um de vocês, né. Eu agradeço a cada um de vocês, não esse tempo que vocês estão me dando, né, mas durante todos esses 37 anos aí que a gente caminhou junto. Valeu, a luta continua.